A todos que acessam esta comunhão, recebam a minha saudação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sou Rosalvo, um pequeno servo no corpo de Cristo, que é a igreja que está na cidade de Feira de Santana, Bahia. É com muita satisfação que estou atendendo o pedido da Irmandade, gravando este áudio com o tema: As festas de Ano Novo são zombarias ao Deus Criador. Gostaria de iniciar lendo as Escrituras no livro segundo escreveu João, capítulo 8, versículos 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os versículos 44, 45 e 47 dizem: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 45. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Amigos, há diferença entre os que servem a Deus na prática da verdade e os que não servem a Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino, mas tão somente entrarão os que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que pregamos a verdade, pois a verdade é o próprio Deus. Lamentavelmente, em nossa sociedade cristã contemporânea, podemos até encontrar centenas de milhares de pastores e lideranças, mas homens de Deus, compromissados com a verdade, a gente conta de dedos. Estamos na era da bacharelice, ou da bacharelada, que significa falam-se muito, porém à toa. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz que virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O Espírito Santo não encontra mais espaço para governar a igreja contemporânea, pois os doutores da letra agem aos seus modos, levando o rebanho como condutores cegos para bem longe da verdade.
Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 7, diz que estes são amantes de si mesmos, avarentos, obstinados, têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. As Escrituras ainda diz: afasta-te destes, porque aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Conheço muitos pastores obstinados, presunçosos, que só admitem ou consideram outros pastores se os mesmos forem formados em teologia e que tenham em mãos os seus respectivos certificados. Pergunta-se: este é o modelo bíblico? No livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, diz assim, que os magistrados souberam que os apóstolos eram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia, porém eram homens sem letras e indoutos. Tá bom para você, pastor, que só confia na letra? Tá bom? Ainda em capítulo 3, versos 5 e 6, de 2 aos Coríntios, diz que no homem não está capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus. O verso 6 diz que Deus nos capacitou para sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esta é a razão crucial pela qual vivenciamos a rejeição da primazia do Espírito Santo. Desta forma, dar-se-á a luz a um outro evangelho, conforme descrito em aos Gálatas, capítulo 1, 8 e 9. Segundo o texto diz que os que pregam outro evangelho, não segundo a regra do evangelho que pregaram os apóstolos, são considerados anátemas ou amaldiçoados. Um certo dia, alguns irmãos me disseram: se alguns pastores estiverem ensinando errado ou não, é com eles e Deus. Nós, irmãos, não temos nada a ver. Os respondi segundo as Escrituras. Em Mateus, capítulo 15, versículo 14, que diz: deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Agora voltaremos à temática: as festas de Ano Novo é zombaria ao Deus Criador. Abram as suas Bíblias no capítulo 7 do livro de Daniel e acompanhem comigo os seguintes versículos. Versículo 7, 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso,
e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava, ou o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Os versículos de 1 ao 7, Daniel tem uma visão de 4 animais. O primeiro era um leão, simbolizando o Império Babilônico. O segundo era um urso, simbolizando o Império Medo-Persa. O terceiro era um leopardo, simbolizando o Império da Grécia. O quarto era um terrível e espantoso animal, que representa o Império Romano. É neste quarto reino que focaremos todo o delinear do tema. A festa de Ano Novo é zombaria ao Deus Criador. As características do quarto animal terrível e espantoso significa que o Império Romano sairia a perseguição de prisão e morte aos cristãos que não se curvarem aos seus deuses e não aceitarem as mudanças dos tempos e das leis. Os versos 24 e 25 de Daniel, do capítulo 7, diz: E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3. 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Nestes versículos denota-se que este principado romano investirá sua força para levar de volta os que haviam saído dela. Meus amados irmãos, antes nós também éramos apostólicos romanos, adoradores dos deuses de fundição, mas o Senhor nos tirou com mão forte pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Sejamos fiéis. Atentamos para o chamamento de Deus registrado no capítulo 18, versículo 4 de Apocalipse, que diz: leiam comigo. Vejam o que está escrito em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas más obras.
o reino de Babilônia não dorme, meus prezados. O que mais ele espera é que um dia, todos nós que um dia saímos dela, ou dele, retornemos, fazendo a sua vontade, que o Senhor Deus, o Criador, tenha misericórdia de nós e nos conserve na vocação que fomos chamados. Meus queridos, desperte todas as vezes que você pratica ou participa das festividades pagãs, como o Natal, ou esta virada de ano mentirosa, festa de adoração a um Deus morto. Você está voltando, meu amado. Você está voltando, minha amada. A Babilônia, a Roma criminosa. Você está vestindo novamente a couraça de soldado romano. Deus está te perdendo. Por favor, analise, renuncie estas festividades. Você está morrendo espiritualmente. Toda vez que você dá as mãos a Roma e participa das suas festas, você está sendo uma com a criminosa Roma. Meus amados, segundo as Escrituras, do primeiro dia da criação do mundo até a saída dos filhos de Israel do Egito, não haviam nomes de meses, então somente eram identificados pela ordem numérica, a exemplo do capítulo 8, versos 4, 5 e 14 do livro de Gênesis. Você pode ler os versículos e verá que os meses eram identificados somente pela ordem numérica. Foi exatamente no dia em que Deus tirou seu povo do Egito que os meses ganharam nomes, tendo por proeminência Abib ou Nissan, que significa abril ou início. No capítulo 12, versículo 1 e 2 do livro de Êxodo, vamos ver o que está escrito. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus recomenda que Abib ou abril seria o primeiro mês dos meses do ano. O nome deste mês está confirmado claramente no capítulo 13, versículos 3 e 4 do livro de Êxodo. Acompanhem comigo. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte
o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. 4. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Tem dúvida? Meu prezado ouvinte, nós não temos comichões nos ouvidos. É a Bíblia que fala. O homem não pode acompanhar os costumes babilônicos, acompanhando as mudanças dos tempos e das leis, adotando meses pagãos, meses que contêm nome de deuses, de demônios, que vêm para roubar a fé e levar de volta ao cativeiro babilônico aos que já saíram um dia de lá. Três meses após a saída dos filhos de Israel do Egito, chegaram ao Sinai. E Deus lembra o mês de Abibe outra vez para o seu povo. Êxodo, capítulo 23, versos 15. Está escrito: a festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. Meus queridos, a palavra é clara, é imutável. Veja que Deus diz, no tempo apontado, que eu tenho ordenado. Quem ordenou foi Deus. Abibe, abril. Quem ordenou, meu amigo, minha amiga, foi Deus. O homem não deve se atrever em mudar. Nós, na condição de igreja, de ministro do Evangelho, de pregadores da verdade, da realidade, não temos o poder de mudar o sistema babilônico que aí está. Mas nós temos que ter caráter, vergonha e conservar no convívio da igreja a realidade, não fazendo festas, não compartilhando, sabendo que a Bíblia recomenda que nós não devemos fazer festas, guardando nem dias, nem meses, nem anos, mas nós também não devemos mergulhar, nos envolver com estas festas pagãs e maléficas. Do 2º ao 12º mês, os nomes dos mesmos ocorreram naturalmente. Só que a Bíblia aponta 12 meses para cada ano. Em primeiro livro das Crônicas, capítulo 27, do versículo 1 ao 15, encontramos a ordem cronológica dos mesmos, como também nas referências seguintes, os nomes dos mesmos mês. Acompanhem comigo as referências.
Primeiro mês do ano. Abib ou Nissan, que significa abril, início. Encontramos em capítulo 12, versículo 1 e 2 do Êxodo. Também no capítulo 13, versículo 4 do Êxodo. Deus confirmando que este mês, Abib ou abril, seria o primeiro mês dos meses do ano. O segundo mês, encontramos no livro 1 dos Reis, o nome do mês é Ziv. 1 dos Reis, capítulo 6, versículo 1. Terceiro mês, chama-se na Bíblia Sivan. Está no livro de Esther, capítulo 8, versículo 9. O quarto mês, ele não tem outro nome senão somente o número numérico, que é quarto. Encontra-se em Jeremias, capítulo 39, versículo 2. Da mesma forma, o quinto mês, ele não tem outro nome, senão somente por ordem numérica. Chama-se quinto. Zacarias, capítulo 7, versículo 3. O sexto mês chama-se Elul. Neemias, capítulo 6, versículos 15. Sétimo mês chama-se Etanim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 2. Oitavo mês chama-se Bu. Em primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículos 38. Nono mês também não tem nome, só ordem numérica. É chamado de nono mês. Está no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 9. Décimo mês chama-se Tabete, ou desculpe, Tebete. Está no livro de Esther, capítulo 2, versículo 16. 11º mês chama-se Sebate. Está no livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 7. E 12º mês, ou o 12º mês, chama-se Adar. Está no livro de Esther, capítulo 3, verso 7. Alguém poderá dizer: e o que tem a ver as festas de Ano Novo com tudo isto? Como já dissemos antes, que este quarto animal terrível e espantoso é o quarto reino babilônico, que é o Império Romano. E conforme as profecias de Daniel, no capítulo 7, versículo 24 e 25, vamos enfatizar um pouco esses dois versículos. Vamos ler novamente, enfatizando, focando, que diz assim: e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, observe, outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. O versículo 25, e proferirá
palavras contra o Altíssimo. Palavras contra o Altíssimo significa desfazer do que Deus fez, mudando os tempos, mudando as leis. Isso é blasfemar do Altíssimo. Dando seguimento ao versículo: e destruirá os santos do Altíssimo. Já o que eu dissera, que este reino se levantará com força contra os santos do Altíssimo, que não aceitarem se dobrarem aos seus deuses ou a obedecer às mudanças deste quarto reino. E cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Neste reino terrível, o espantoso animal se levantaria. Um outro reino político e religioso que mataria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e as leis. Um dos atos de zombaria ao Deus Criador foi quando Rômulo, o primeiro rei de Roma, em 753 a.C., subtraiu o ano bíblico de 12 meses para 10, consagrando assim o primeiro mês ao seu deus Marte, ou Março, o deus da guerra. Assim Rômulo fechou seu calendário com 10 meses, chamando o último de dezembro. Pergunto aos pastores aliados de Roma: onde você e o seu rebanho se encaixa? Se dezembro para vós é o último mês do ano, porventura vós não estão satisfazendo os desejos do vosso pai, o diabo, que é o mentiroso, que nunca se afirmou na verdade? O calendário de Rômulo perdurou por 40 anos, até o segundo rei de Roma, Numa Pompílio. E por 40 anos, o deus pagão Januários, ou Jano, que é janeiro, não fazia parte do calendário. A fonética numérica do mês de dezembro comprova categoricamente que dezembro é o último mês do primeiro calendário adúltero e mentiroso de Roma, que inicia com março. Faça a contagem comigo e considere a fonética numérica. Março, primeiro mês. Abril, segundo mês. Maio, terceiro mês. Junho, quarto mês. Julho, quinto mês. Agosto, sexto mês. Setembro, olha a fonética. Setembro significa sétimo. Outubro, oitavo mês. Novembro, o nono mês. E dezembro é o
mês. Dezembro, meu querido pastor, é o último mês do calendário adúltero do mentiroso rei de Roma, o Rômulo. O pastor ou a igreja que diz que dezembro é o 12º mês do ano está na unidade com a mentirosa Roma. Dezembro significa 10 e não 12. Por volta do ano 713 a.C., Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, resolve reformar o calendário, dando-lhe de volta 12 meses para o ano. Só que Numa Pompílio era devoto de 2 deuses chamados Jano ou Januário, que significa janeiro. Januário foi um deus romano que os pagãos lhe atribuíam todo o poder dos inícios e dos fins. A sua imagem é um busto com 2 caras, uma olhando para a frente e a outra para trás, significando que ele é o Deus do passado e do futuro. Estes atributos, meus amados ouvintes, a Bíblia nos diz que só pertencem a Cristo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. E capítulo 1 de Apocalipse, versículo 8. O outro deus do rei Numa Pompílio era Febraurius, o deus da morte e das purificações. Ambos os deuses não faziam parte do calendário. Porém, Pompílio, em honra aos mesmos, devolve ao ano 12 meses, homenageando aos 2 demônios, Januários e a Febraurius. Ao 11º mês, ele deu a honra a Jano, e ao 12º deu a honra a Febraurius, que é fevereiro. Em 46 a.C., o Império Romano teve por líder o ditador Júlio César, que resolve mudar o calendário outra vez. Como Januários, janeiro, e Febraurius, fevereiro, eram os 2 deuses mais venerados pelos romanos, Júlio César resolve homenagear a Jano. Como ele era o deus do princípio e do fim, decretou que Jano seria o deus do começo do ano e o deu o primeiro mês o seu nome, com o primeiro dia de festa ao mesmo. Vejam que de Numa Pompílio até Júlio César foram 667 anos. O deus Jano e Febraurius ocupando
o 11º lugar no calendário. E o fevereiro ocupando o 12º lugar do calendário. Com a mudança do ditador Júlio César, o mês de Abib, ou abril, foi para o 4º mês. Foi a partir daí, ou a partir de Júlio César, que surgiu aquele provérbio ou ditado popular que diz: 1º de abril, dia da mentira. Creio que você, amado ouvinte, já ouviu alguém citando este provérbio. Talvez você não sabia por quê, mas esta é a causa. Que Abib, ou abril, não é o 4º mês, e sim o 1º. Foi aí que um grupo de romanos, mesmo sendo romano, não concordando com esta mudança absurda de elevar ou levar Abib, que é abril, para o 4º mês, todos os anos, exatamente no 1º dia do mês de abril, grupos saíam nas ruas proclamando que 1º de abril era uma mentira, estando o mesmo mês em 4º lugar. A igreja não pode nem deve tentar mudar o sistema babilônico. Porém, a ela cabe o dever de não participar das homenagens aos demônios que foram introduzidos no calendário para laçar ou capturar os que se dizem crentes de volta para Roma pagã. Jesus disse, meu amado, ou meus amados, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. João 17, 14, 15 e 16. E em Romanos capítulo 12, 1 e 2 diz: para nós não andarmos em conformidade com o mundo, mas que fôssemos transformados pela renovação do nosso entendimento. Como é que a igreja participa destas festas mundanas? Meus amados, nós não podemos andar na mesma mão que os romanos. Nós temos que andar na contramão. Nós somos o povo que fomos tirados para fora com mão, com braço forte, pelo sangue de Jesus. Vamos agora para a segunda parte do tema: as festas de Ano Novo é zombaria ao Deus Criador. Abram as suas Bíblias no livro da Criação, ou o Gênesis, capítulo 1, o versículo 1 diz assim: que Deus, no princípio, criou o céu e a terra. O verso 2 diz que havia trevas
O 3 diz que Deus ordenou a luz. O 4 diz que Deus viu que a luz era boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas. O versículo 5 diz que Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Conforme o versículo 4, Deus separou o dia da noite. O versículo 14 revela que Deus criou luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. O versículo 16 diz que Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez Deus as estrelas. O verso 17 diz que Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. O versículo 18 diz: e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. O Império Romano, além de mudar o calendário, mudou também os tempos. Exemplo, se Deus criou o sol para governar o dia e para separar o dia da noite, como pode o satanista Império Romano mudar para o dia começar meia-noite, 0h01 para os babilônicos, já é outro dia, e ainda tem obstinados mentirosos, titulados de pastores e líderes evangélicos, zombadores do Deus Criador, unificados com a Roma idólatra, de olhos nos seus relógios, esperando às 0h para se curvarem diante de Jano com seu rebanho. Na doutrina satanista, considerando que aquele momento está encerrando um dia e recebendo outro, está encerrando um ano e recebendo um outro. Você, meu caro, é um zombador do Deus Criador. Meia-noite, meu caro pastor, formado na letra de morte. São ou é ainda 6h da noite. Só será dia quando a lua e as estrelas passam o governo ao sol. Isto acontece no final da noite, que biblicamente são 12h, que no horário civil são 6h da manhã. É vergonhoso ver milhares de evangélicos guiados por condutores cegos espiritualmente, voltando para o Egito como filhos, curvando-se à Babilônia. Oh meu amado, oh minha amada, abrace esta humilde revelação. Deus está lhes dando uma oportunidade para conhecer a verdade. Não estou me estribando em meus próprios conhecimentos, porque também eu sou um homem indouto, de poucas letras,
Mas uma coisa te digo, meu amado, minha amada. Tenho observado as revelações do Senhor. Tenho guardado as revelações no meu coração. Apelo para você. Arrepende-te das vezes que você tem se curvado diante de Jano, um demônio que os babilônicos tentaram colocar no lugar do Deus verdadeiro. E você, em plena meia-noite, desfazendo do Criador, que fez os céus e a terra, e criou os luminares, o sol para governar o dia, e a lua e as estrelas para governar a noite. E você, na condição de zombador do Criador, junto com os babilônicos, meia-noite, meu irmão, você quantas vezes se dobrou, dizendo que estava recebendo um novo dia, recebendo um novo ano. Que Deus tenha misericórdia de ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Estou à sua inteira disposição. Se posso ser útil em mais algo, pode me acessar pelo meu Facebook, no endereço Rosalvo Alves Santana, e diga em que posso mais te ajudar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus, o meu abraço, a paz do Senhor. Amém.